Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo ao Tec Concurso. Sou Levi Moscovites, professor de Direito Penal, e hoje vamos trabalhar com a contagem de prazos. Toda vez que nós falamos de contagem de prazos, à primeira vista, muita gente não consegue compreender a importância de dominar bem esse assunto. Por quê? Porque todas as vezes que estivermos trabalhando com a ideia de contagem de prazos, precisamos conhecer as regras que deverão ser seguidas no momento em que ocorrerem situações típicas dentro das ciências criminais, como, por exemplo, como devemos contar a prescrição, como devemos contar o prazo de prisão, como devemos contar a decadência, como devemos contar prazo de defesa, como devemos contar prazo de recurso. Isso é importante, tá? Então, quando falarmos em contagem de prazos, você precisa definir muito bem dois tópicos. Existe o prazo penal, previsto no artigo 10 do Código Penal, e existe o prazo processual penal previsto no artigo 798, parágrafo 1º do CPP, complementado com a súmula 710 do Supremo Tribunal Federal, tá? Todas as vezes que você pensar num prazo penal, a ideia que você precisa ter é que esse prazo penal aplica-se a regras e circunstâncias de direito material. Como assim, Levi? Quando pensar em prazo penal, lembre-se que a contagem desta forma será aplicada à hipótese de prescrição, de decadência, de prisão, tá certo? Então, como é, Levi, que eu devo contar esse prazo penal previsto lá no artigo 10 do Código Penal? Veja só. O prazo penal, ele deve ser contado incluindo o dia de início no cômputo. Como assim, Levi? Nós temos aí um prazo de prisão temporária, por exemplo, de 5 dias. O juiz determinou a prisão temporária hoje, meio-dia. Meu cliente foi preso hoje, 18 horas. Qual foi o primeiro dia de cumprimento da prisão? Hoje. Ou seja, o prazo penal determina a inclusão do dia de início e inclusão do dia de término. Ou seja, 5 dias. Qual é o primeiro dia? Hoje. Digamos que hoje seja segunda-feira. Então, vem cá, Levi. O prazo, então, para completar o primeiro dia é amanhã, 18 horas, levando em consideração que ele foi preso hoje, 18 horas? Não. Lembre-se que as frações de dia e de hora são desprezadas. Então, observe que se o seu cliente, o meu cliente, foi preso 18 horas, então, hoje, meia-noite, encerra-se o primeiro dia de prisão. Então, lembre-se, prazo penal inclui-se o dia de início do prazo e inclui-se o dia de término do prazo. Isso vale para prescrição também. Regras do Código Penal que prevêem lá, por exemplo, que o crime deverá estar prescrito em 3 anos, obviamente seguindo outras regras. Levi, a data do fato foi dia 1º de setembro de 2015. Qual é o primeiro dia voltado à prescrição? 1º de setembro de 2015. Então vamos incluir o primeiro dia e o último dia, regramento previsto no artigo 10º do Código Penal. E quando eu falar de prazo processual penal, eu costumo chamar de prazo de advogado. Por quê? Porque são prazos voltados a manifestações no processo. Prazo para apresentar resposta à acusação, que é a defesa no processo penal, prazo para apresentar recurso, prazo para apresentar alegações finais, prazo para apresentar embargos de declaração, enfim, é o chamado prazo de advogado. Tá? E como é que funciona esse prazo de advogado? Bom, lembre-se que o prazo de advogado, você exclui o dia de ciência e conta a partir do primeiro dia útil subsequente, ou seja, você exclui o primeiro dia, tá? O dia da ciência você exclui e passa a contar a partir do primeiro dia útil subsequente. Então, digamos que o meu cliente foi citado hoje, quarta-feira, para apresentar resposta à acusação. Qual é o primeiro dia do prazo? O primeiro dia útil subsequente. Se amanhã for dia útil, é amanhã. Certo? Então, o prazo processual penal, você exclui o dia de cômputo, você exclui o dia de ciência, e passa a contar a partir do primeiro dia útil subsequente, incluindo o prazo final. Então, vamos lá, o cliente foi citado hoje, qual é o primeiro dia do prazo? Amanhã, se amanhã for dia útil. Então, a partir daí, você conta 10 dias, incluindo o último dia.
Tá? Lembrando que, de acordo com a súmula 710 do Supremo Tribunal Federal, o prazo se inicia a partir do efetivo conhecimento e não de juntada de mandado ou qualquer documento por parte do oficial de justiça. Tá certo? Então, se o seu cliente foi citado hoje e o documento só foi juntado no processo daqui a 3 dias, lembre-se que hoje você toma ciência e no próximo dia útil subsequente, caso seja amanhã, o seu prazo se inicia. Fechado, gente? Trazendo essa explicação interessante para você, você vai brocar nas provas. Vamos lá? Um grande abraço para você, bons estudos.